Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos novamente aos tutoriais do Goya. Hoje nós vamos finalizar o anúncio, pegar aquela foto que foi tratada e transformar em um anúncio publicitário. Então, para isso, eu vou criar um arquivo novo. Então, a gente está aqui no Illustrator, File, New. Vou chamar esse arquivo de anúncio, revista. É super importante aqui no Illustrator definir o tipo de perfil, né? Se vai ser um site, se vai ser um vídeo, se vai ser para web, né? Se vai ser para impressão. Para impressão é importante. Por quê? Porque quando você define para impressão, ele mostra para a gente aqui que vai trabalhar com 300 pixels per inch, quer dizer, 300 pontos, 300 pixels por polegada na tela. Opa, desculpa, cliquei errado aqui, avançado. Então ele mostra pra gente aqui, ó, 300 pixels por polegada, dentro do modo de cor semi. Vamos definir um padrão aqui, customizado. Vamos usar as medidas da Veja, né? Que é de 100... importante, desculpe. Colocar sempre milímetros. Nós vamos trabalhar com unidade de impressão, com material de impressão. Então é importante trabalhar em milímetros. 182 milímetros de largura por 246 milímetros de altura, né, de altura. Aqui bleed, né, é a sangria. Nós vamos definir 5 milímetros tanto no topo, embaixo, na esquerda e na direita. 5 milímetros de sangria. Já já eu explico para vocês o que é sangria, tá bom? Clico em OK. Então temos um impresso no formato de 182 milímetros de largura por 246 de altura, que é basicamente as dimensões da revista Veja. Bom, essa marca em vermelho que apresenta aqui é a marca de sangria. A sangria é uma marca de segurança que tem o objetivo de preservar o impresso no caso de, na hora que houver a para, a gente não corra risco de perder o nosso anúncio, a nossa peça publicitária. Então vamos lá agora, vamos inserir o texto, vou deixar a imagem por último, porque ela é bem pesada, aquela imagem das cataratas que nós tratamos na videoaula anterior. Então vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui, pegar a ferramenta texto, então Type Tool, vou clicar e vou escrever conheça, dê um Enter, as maravilhas vamos deixar assim. Pronto, criamos o arquivinho, perdão, criamos o texto com essas maravilhas. Agora nós vamos fazer o quê? Eu vou duplicar esse texto. Para duplicar o texto, vou pressionar a tecla Alt no teclado, então vou vir uma ferramenta de seleção, vou pressionar a tecla Alt, vou clicar e arrastar, e clicar com o botão direito do mouse, dupliquei. Ou Ctrl C, Ctrl V, dá na mesma, né? Muito mais, é que segurando a tecla Alt, arrastando e clicando, sem soltar o botão esquerdo, clica com o direito, você duplica o arquivo, o texto. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o texto em caixa alta, quer dizer, letra maiúscula, cataratas, a mesma coisa. Alt, arrasta com o botão esquerdo e clica no direito. Cataratas, tudo em caixa alta, do Iguaçu. Certo. Então agora a gente tem aqui o texto. Vamos formatar, vamos fazer mais um textinho aqui. Então vamos duplicar e vamos fazer aqui tudo normal, sem
sem caixa alta, vou escrever tudo em caixa baixa. Pessoal, quem não está acostumado com esses termos, bem-vindos ao mundo das artes gráficas da publicidade. Nesse mundo a gente chama fonte de tipo e o tamanho do texto nós chamamos de corpo. Né? Esses são termos que vocês já devem ir se assimilando, porque a ideia é que logo logo vocês estejam na área aí, né? Então beleza, galera. Vamos continuar aqui então ao nosso texto. Onde a natureza é incomparável. Eu criei o texto aqui, né? Bom, esse texto ele está nesta fonte, Mirage Pro. Eu gostaria de usar uma outra fonte, logo está embaixo aqui, ó, Mirmala UI. Por quê? Por que dessa fonte? Porque simplesmente eu quis, poderia ser qualquer outra fonte. Tá? Então seleciono, então todas agora estão no Mirala UI. Vamos lá. Para a revista, é super importante. Toda revista tem uma dobra, né? Quer dizer, é onde mistura a página ímpar com a página par. E a gente precisa respeitar isso. Então, por segurança, nós vamos habilitar aqui a régua, né? Então, Show Rollers, Ctrl R. Vou clicar e arrastar uma régua, uma linha, desculpa, vou clicar e arrastar uma linha guia aqui para a tela. Por segurança, nós criamos uma margem de segurança interna entre 15 e 20 milímetros. Por quê? Porque dependendo do tipo de revista, que pode ter uma lombada quadrada, uma lombada canoa, a gente pode perder o texto, pode perder o anúncio. Então, se eu coloco o texto muito pertinho aqui da margem, provavelmente a hora que colar as folhas da revista, para montar a revista, nós vamos perder esse texto. Conheça as maravilhas, vão aparecer. Então a gente usa uma linha guia aqui a 20 milímetros do início da folha, ou melhor, a 15 milímetros, se quiser algo não tão uma margem tão grande assim. Eu trabalho com 20 porque se a revista tiver a lombada quadrada, esses 20 centímetros, esses 20 milímetros são muito importantes. Né? Então vamos lá. Então, com essas maravilhas das cataratas do Iguaçu, onde a natureza é incomparável. O que é importante nós definirmos aqui? O tamanho da fonte. Né? Vamos colocar aqui cataratas como bold, Iguaçu também como bold. Vamos colocar no tamanho 48, que pode ser 51 pontos aqui, né? A mesma coisa aqui do Iguaçu, vamos colocar, digitar direto, 51. Então, vou ajustar aqui, Cataratas do Iguaçu. Conheça, com a ferramenta Mover, conheça as maravilhas. Então, vamos arrastar um pouquinho aqui o tamanho mudar o tamanho da fonte, né? Então, com a ferramenta Mover, eu vou arrastar, segurando, se você não segurar a tecla Shift, ó, distorce. Aí já era. Então, segura a tecla Shift pressionada. Acho que mais ou menos até aqui, ó. Acho que tá bom já. Conheça as maravilhas das cataratas do Iguaçu, onde a natureza é incomparável. Agora, eu gostaria de aumentar a largura, o tamanho dessa frase, seguindo a largura do meu texto, né? Então aqui, ó, vamos colocar bem em cima do Iguaçu e eu vou arrastar para cá, assim. Tá lá. Então,
Nós estamos num zoom de 121% no padrão de cor, se é magenta, amarelo e preto, né? Vamos arrastar um pouquinho para baixo, porque isso aqui está muito no topo. A margem do topo na verdade, tudo isso aqui é a critério do cliente, do critério, cada revista tem uma margem e tal. Não estou me preocupando com a altura da margem aqui, mas me preocupo muito com essa largura de 20 milímetros. Vamos colocar uma cor aqui. Então, seleciono com a ferramenta, com a setinha preta, que é a ferramenta de seleção, seleciono a palavra cataratas e eu venho aqui nas propriedades, né? Mostra a cor, eu posso clicar em qualquer uma dessas daqui, ele já vai mudar. Mas se eu quiser, por exemplo, customizar e colocar numa cor específica, aí eu venho na paleta de cor, 2 cliques, ele mostra a minha paleta aqui. Eu posso usar cor hexadecimal, mas não é o caso, eu não estou trabalhando com cor para web, então de maneira nenhuma esse cara tem que estar habilitado. Vou digitar o valor aqui, olha, eu quero um ciano de 100%, um magenta de 50%, amarelo e preto 0%. Então vou ter esse tom aqui. Clico no OK, está lá a minha cor. Clico no Iguaçu, vou usar uma ferramentinha nova para poder apresentar a vocês o Illustrator. Tem uma ferramentinha chamada Conta Gotas. Então, estou selecionado do Iguaçu. Vou clicar sobre Cataratas, que por essa cor aqui, automaticamente ele repassa para a minha frase. Então, Cataratas do Iguaçu, onde a natureza é incomparável. Acho que a gente pode aqui abaixar um pouquinho, porque está muito, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Acho que está aceitável, assim. Bom, o que nós vamos fazer agora na sequência? Essa parte toda branca aqui é a minha área de trabalho. Agora eu vou inserir a minha imagem. Então vou salvar o arquivo, File, Save. Vamos salvar aqui com o nome de anúncio revista, Save. Salvo o arquivo. É uma versão que vai funcionar no Illustrator 6. Galera, presta muita atenção que vários alunos me questionam isso. Me perguntam sobre isso. Ah, eu fiz o meu trabalho no Illustrator CC, ou na versão CS6, ou na versão, sei lá qual versão. Porém, a hora que ele vai abrir em outro computador, que tem uma versão anterior, não vai abrir. Então, é muito importante que vocês saibam a versão do Illustrator no qual vocês vão abrir num outro computador. Então, eu estou trabalhando com a versão do Illustrator CS6. Se por acaso, lá na minha empresa, a versão do Illustrator é o CS4, então devo salvar o Illustrator no CS4. E assim por diante. Como aqui não é apenas hipoteticamente falando, eu vou deixar então no Illustrator CS6. Vou clicar em salvar. Ok, ele está salvo já. Agora eu vou acrescentar a minha imagem, que é aquela imagem que nós fizemos lá na videoaula do tratamento sobre as cataratas do Iguaçu. Então, File, Open, aqui ó, imgfoz.psd. PSD é arquivo do Photoshop. Open, vai abrir ó, aqui minha imagem. Opção, converter layers em objetos, mesclar camadas em apenas uma imagem. Não, vamos deixar como converter. Interessante isso. Tá bom? Ele carregou o arquivo, Ctrl- aqui para ver a nossa imagem. Então, o legal de trabalhar com as ferramentas da família Adobe é que todas funcionam entre elas. Então, posso pegar um arquivo em PSD do Photoshop e abrir no Illustrator. Posso pegar um arquivo, posso criar, por exemplo, um arquivo, uma revista, posso fazer um InDesign e trazer, importar para o InDesign um arquivo em PSD do Photoshop e um logo feito, por exemplo, no Illustrator. Então, trabalhar com a família Adobe é muito, muito tranquilo e tudo muito natural. Né? Vejam que os dois estão aqui em CMYK. Né? Então, eu vou clicar com a ferramenta de seleção na foto e arrastar para a minha área. Não vou mais usar aqui
essa imagem underline foz.psd. Galera, vejam como isso aqui é gigante, ó. Então, reparem que essa moldura que aparece em preto e vermelho é o tamanho da revista. Agora vejam o tamanho da imagem perto disso. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é adequar essa imagem para a revista. Então, pressionando a tecla Shift, eu vou dimensionar na fotografia para a minha imagem, de modo a que fique mais adequado, né? Bom, o que é importante? É não deixar a fotografia ultrapassar a sangria, né? Porque, por exemplo, no momento que eu mandar imprimir isso e eu deixar uma marca, um espaço de sangria de alguns milímetros, na hora que a pessoa for cortar com um estilete ou com a própria guilhotina mesmo, que é o aparelho que a gente utiliza na indústria gráfica, a gente fala que o papel pode dançar, quer dizer, o papel pode mexer um pouco e a gente perder o material. Então, muito recomendado que a gente respeite essa sangria, né, para preservar o impresso, é uma segurança adicional. Bom, tá lá. Eu vou arrastar isso aqui para a última camada. Deixa eu deixar o texto por cima aqui, ó. Isso, pronto. Então, como no Photoshop, né? Sem problema. Bom, então conheça as maravilhas das cataratas do Iguaçu. Vamos salvar o arquivo. Ctrl S. Maravilha. Então, os comandos são totalmente iguais ao do Photoshop. Pressiono a barra de espaço, ela vira essa ferramenta com a mãozinha, eu clico e arrasto, eu consigo usar aqui, navegar pelo meu espaço, sem ter que usar essa barra de rolagem, que é ruim demais, né? Então, barra de espaço, tá aí. Então, vejam que o que está em vermelho, né, nessa bordinha vermelha, é o limite máximo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar aqui na ferramenta retângulo, um retângulo na cor branca. Vou clicar e arrastar. Bom, ficou aí. Esse retângulo está bem grande, muito além do tamanho ideal. Por quê? Porque a ideia é usar esse espaço em branco aqui para criar um apoio, para colocar um texto de apoio. Acho que isso já dá, né? Já é o suficiente. Vou ajustar aqui. Bom, galera, então agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar o texto, né, o arquivo, para o nosso anúncio para receber o texto. Então, para ser muito rápido aqui, eu vou clicar aqui onde a natureza é incomparável, na frase onde a natureza é incomparável, vou duplicar. E nessa região aqui, eu vou dar vou colar. Ela está por trás, então é muito importante aqui na janela camadas. Se você não tem a janela camadas, Window Layers, né? Aqui, ó, onde a natureza é incomparável. Então tem que trazê-la para a primeira camada para ficar mais visual. Vou colocar esse texto em negrito. Então não vou usar o bold e vou reescrever esse texto. Então agora eu quero colocar assim: visite o Parque Nacional do Iguaçu. Tá. Vou salvar o arquivo. Galera, na web existe um site chamado Lorem Y. Poderia escrever um texto aqui. Então existe um site chamado Lorem Y. loremy.com.
Ao invés de você escrever um texto, então se você realmente apenas está treinando, o site Lorem Ipsum ele promove essa facilidade que é te prover um texto. Então, eu vou criar um parágrafo, frases, um parágrafo de dois parágrafos. Mando gerar o Lorem Ipsum, ele vai me gerar, eu vou usar só o primeiro parágrafo, não tem por que usar mais. Então, selecionei, Ctrl C, volto aqui, pego a ferramenta de texto, vamos definir aqui a área. Opa. Definir uma área aqui. É importante que ele não ocupe, que ele não, o texto não encoste nessa linha preta aqui. Essa aqui é onde vai ser cortado o papel. Acho que aqui está muito bom esse espaço. Clico dentro, mudo o tamanho da fonte, está muito grande. Vamos colocar lá uma fonte pequenininha, que é uma parte de leitura. Vamos colocar fonte 9. Ctrl V. Seleciono o texto, vou estar marcando bold. Vamos colocar ele regular. Né? Vamos arrumar o texto aqui. Acho que eu posso apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui no parágrafo que ele vai estar justificado, né? Vamos apagar o restante do texto, porque eu vou deixar na mesma linha. Pronto. Meu texto ficou justificado. A frase visite... Opa, está escrito errado aqui. Vacilo. Visite o Parque Nacional do Iguaçu. Então vamos com a tecla Shift aqui redimensionar para ficar ajustado aqui. Ó. Visite o Parque Nacional do Iguaçu. Agora a gente respeita um pouquinho a margem. Né? A gente podemos redimensionar um pouquinho. Selecionei os dois. Está ótimo isso. Vou arrastar esse cara para o lado. Opa. Embaixo assim. Pronto. Agora eu preciso colocar os logos, que são as empresas e os institutos que patrocinam e que gerenciam o Parque Nacional do Iguaçu. Então eu vou abrir aqui o arquivo. Para vocês eu vou disponibilizar esses arquivos aqui, ó, logos Parques Nacional do Iguaçu. Então ele abriu um arquivo novo, Ctrl C, venho no meu aqui, Ctrl V. Então está lá. Não posso deixar coladinho porque eles devem respeitar a margem. Olha lá. Então a gente arruma aqui o nosso texto, a nossa imagem. Se quiser deixar o texto um pouquinho maior para que ele possa ocupar o restante da linha aqui, ó. Vamos colocar fonte 10, vamos ver como ele se comporta. Aí, ó, tá ótimo, fonte 10. Então, o nosso anúncio, desculpa, é só clicar aqui, voltar a... Vai ficar assim, ó. Conheça as maravilhas das cataratas do Iguaçu. Aparentemente está muito estranho isso, mas não se preocupem, porque o que tiver dentro dessa linha preta é o que é importante para a gente. Só estou vendo aqui que há um problema muito sério que o texto
ele está muito coladinho aqui embaixo, então eu vou subir um pouquinho essa imagem para que ela possa ocupar um espaço mais adequado. Isso, assim. Maravilha. Arquivo, salvar. Tá aí. Agora, o arquivo está pronto, finalizado. O que eu vou fazer aqui? Preparar o arquivo para impressão. Então, no menu File, Print. O que você precisa fazer é instalar uma impressora PDF. O, o nosso arquivo, ele é um pouquinho menor que uma folha no formato A4. Então, não vai haver necessidade de mudar esse tipo de informação. Então, eu tenho impressora padrão aqui da Microsoft, vou deixar isso aqui, mas o ideal seria instalar uma impressora PDF. Depois, faço um próximo vídeo explicando como faço isso. Aqui, então, o que eu vou fazer aqui? É deixar marcado tudo ou algumas marcas são necessárias. Se a impressão for digital, é só importante a marca de corte. Mas se for impressão offset, habilite registro, marca de registro e o color bar para poder calibrar as cores, né? E o page information é importante também para saber que página que é essa. Clique em print, preparou o arquivo, vou salvar no desktop como nome de anúncio, underline, revista. Salvou, arquivo PDF pronto. O que eu faço? Vou abrir meu arquivo PDF. Tá ali, ó. Com marcas de registro, marcas de corte. Então, marcas de registro é para poder casar as chapas nas cores semínteas. Aqui está o nome do arquivo, o dia e a hora no qual o arquivo foi gerado. O color bar é importante para que o impressor possa verificar se a cor está sendo impressa está adequada. Agora uma coisa que é muito legal. Para que serve a marca de corte? Justamente para isso, para cortar. Eu estou usando uma reguinha aqui que eu utilizo muito quando eu vou fazer páginas para a web. Então imagina que eu coloquei a minha régua aqui de verdade e passo estilete sobre essa área. Tudo que tiver fora disso vai ser jogado fora. Então eu coloco a minha régua aqui sobre essas duas marcas de corte, passaria o estilete aqui, faço o refile. Se eu aumentar aqui, ó, então coloco a régua, passo o estilete, ou corto na guilhotina, faço o refile. Na verdade, minha impressa fica bonitinho. Olha lá, nesse formato aqui, ó, no formato da revista. Então eu aparo esses extras usando uma reguinha e um estilete. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Por favor, é muito importante que vocês comentem o vídeo sobre o que vocês estão achando. Eu gostaria de melhorar cada vez mais os nossos tutoriais, então é importante que vocês comentem, pedindo novos vídeos, o que vocês estão querendo aí. Tá legal? Um grande abraço a todos e novamente nos veremos no próximo Tutoriais do Goya.